Olá, pessoal do sexto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou a Rosa Ângela e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós hoje vamos estudar um gênero muito legal, muito divertido. Acredito eu que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, talvez já devem até ter escrevido, lido esse gênero, enfim. Então vamos conhecê-lo. O gênero que nós vamos estudar hoje é o diário. Sim, o famoso diário, aquele caderninho que vem com um cadeado para você escrever nele. Exatamente. O diário ele já é um gênero textual antigo. No meu tempo, eu na idade de vocês, naquela época não existia celular, então eu escrevia bastante no diário. Eu adorava escrever, colava figuras, desenhava, escrevia poemas, músicas com caneta colorida. Então, como não existia celular nem internet naquela época, eu escrevia muito no diário e eu adorava. E vocês já escreveram? Já leram algum diário? Vocês têm diário? Então vamos lá estudar, vamos conhecer as características desse gênero, a estrutura dele. Vamos lá? Para iniciar, eu coloquei aqui a foto da capa de alguns diários. Nós temos esse aqui, o Diário de Pilar, na China. Nós temos o Diário de Ana Frank e o Diário de um Banana. Aqui são diários publicados, né? São em formato de livros e você pode ir na livraria comprar e ler, tá certo? Então, é bastante conhecido esses diários, porque eles realmente é para a faixa etária que vocês estão. O Diário de Pilar e o Diário de um Banana são diários fictícios. O que são diários fictícios? Realmente, um autor decidiu escrever a sua obra, o seu texto em forma de diário. Já o Diário de Ana Frank é um diário real. Ana Frank foi uma menina que realmente ela escreveu um diário. Ela era judia na época da Alemanha nazista e ela ficou escondida durante 2 anos em um porão. E durante esses 2 anos que ela ficou escondida lá dos nazistas, ela começou a escrever o seu diário. E aí, após a Ana Frank ser capturada e morta, o diário dela foi achado e foi publicado. Então, o diário de Ana Frank realmente é um diário real, verdadeiro. Ela escreveu o diário e depois ele foi publicado. Diferente do de Pilar e do de um Banana, que são diários com histórias fictícias. Então, vocês conhecem algum desses diários? Vocês já tinham visto falar? Já leram? Eu acredito que sim. Principalmente o Diário de um Banana, porque ele é muito conhecido, né? Muito conhecido mesmo. Tem várias séries dele, né? Com vários temas, o diário. Então, eu acredito que sim. Então, eu coloquei só para ilustrar aqui, para saber se vocês conhecem algum deles, despertar também, quem sabe, a vontade de vocês pesquisarem, de lerem mais sobre o diário, tá certo? Então, vamos lá, continuar. O diário, gente, o que é o diário? É um gênero textual que tem como finalidade registrar. Então, ele tá ali, o diário, para a gente registrar nossos sentimentos, nossas emoções, como foi o nosso dia a dia, em primeira pessoa. Então, primeira pessoa, eu. Por quê? Porque o diário, quem escreve é a pessoa. Então, o diário ele é íntimo, ele é meu, então sempre é em primeira pessoa. Então, registrar em primeira pessoa fatos do cotidiano acompanhados da impressão do autor sobre eles. Então, você pode escrever sobre o que você quiser no seu diário, fazer um desabafo, falar como foi o seu dia, o que aconteceu de interessante, o que você queria que acontecesse, quais são seus sonhos, seus desejos, quer escrever uma música lá, quer fazer colar um desenho, pintar, enfim, o diário, ele é algo que você pode fazer o que você quiser com ele, escrever o que quiser. Ele é um registro. Ele serve como um registro. Então, você vai registrar ali seus sentimentos, suas emoções.
O diário pode apresentar ideias, emoções, desejos, desabafos e segredos do próprio autor. Então você vai colocar lá todas as suas emoções, o que você sente, o que você sonha, o que você deseja, o que você não gosta, o que você gosta, como foi o seu dia, se foi bom, se foi ruim, se você quer desabafar. Então o diário ele serve como um registro para você escrever sobre a sua vida. Escrito como um texto íntimo que não deverá ser lido por outras pessoas. Então, a princípio, a ideia do diário é que ele não seja lido por ninguém. O diário, ele é feito por você, né? E para você. Então, o diário, ele pertence somente ao seu dono. Ele não é para ser lido por outras pessoas. Mas aí tem os casos, né, dos diários fictícios, que eles são feitos realmente para outras pessoas lerem, e no caso também de pessoas que nem a Anne Frank, que ela escreveu um diário e depois de morta a história dela ficou muito famosa e foi publicado o diário. Mas a princípio a ideia original do diário é que ninguém leia, que seja apenas somente para você. Pode ser publicado se tiver um importante valor histórico, por exemplo, que nem eu acabei de falar. A Anne Frank, ela é um valor muito importante porque ela viveu na época da Alemanha nazista, ela era uma judia, ela, né, o povo dela, e ela estava sendo perseguida pelos nazistas. Ela ficou escondida em um porão durante 2 anos, e até ser encontrada, e durante esses 2 anos ela contava nesse diário como era estar presa, os sentimentos que ela tinha em relação à guerra, o medo dela. Tem algumas partes do diário também que ela conta relembrando como era a vida dela antes da guerra. Então, é bem interessante. A história da Anne Frank, ela ficou bem conhecida, tem um valor realmente muito importante, né, para a sociedade, e aí ele foi publicado. Há também diários ficcionais, né, que são os diários em que as histórias elas não são reais, elas são inventadas pelo autor. Histórias apresentadas em forma de diário, por ser esse um formato que permite expressar mais claramente os pontos de vista de uma personagem. Então, esses diários ficcionais realmente são diários que a história ali ela não é verdadeira, mas o autor escreve dessa maneira como se fosse realmente um diário, para ele expressar ali o ponto de vista, as emoções que o personagem sente. E são justamente esses diários que a maioria deles são de fato publicados, né? Os diários ficcionais são os que são publicados, que nem o Diário da Banana, o Diário de Pilar na China, que são diários realmente ficcionais. Entendido? Então vamos lá. O diário caracteriza-se por ser um relato feito em primeira pessoa no singular. Por que no singular, gente? Porque sou eu que estou escrevendo. É você que está escrevendo. Então, geralmente nós começamos, querido diário, meu querido diário. Então, é algo muito pessoal. O diário, ele é íntimo. Então, ele é escrito em primeira pessoa no singular. A linguagem utilizada é mais descontraída e predominam verbos no passado. Por que a linguagem é mais descontraída, gente? Porque o objetivo do diário é você escrever para você mesmo. Então, ninguém vai ler. Então, você não precisa ter essa preocupação com a linguagem. Então, você pode utilizar uma linguagem mais informal, uma linguagem com abreviações, com gírias, com expressões populares. Então, não precisa ter essa preocupação com a linguagem. E até porque também a maioria das pessoas que escrevem um diário são pessoas jovens, né? Adolescentes. Então, a linguagem adolescente já é uma linguagem assim, né, mais descontraída. E se é algo para ninguém ler, então ninguém vai ter essa preocupação de escrever realmente tudo certinho, formalmente, né, como a língua pede. Então, você pode sim utilizar no diário uma linguagem realmente bem mais descontraída, mais informal, com gírias, com abreviações. Você pode escrever colorido, colocar desenhos, pintar. Então, o diário ele é um gênero que permite isso. Os diários de não ficção,
e editados para publicação, e os diários de viagem em geral têm uma linguagem mais formal. Observe, os diários de não ficção, ou seja, os diários que não são fictícios, que nem o diário da Ana Frank. Quando ele vai para a edição, né, e vai ser publicado, a linguagem eles mudam, né, porque é um livro que vai ser publicado e várias pessoas vão ler, então eles, claro, eles têm essa preocupação com a linguagem. Então, se é um diário que ele não é fictício, que ele é realmente verdadeiro e ele vai ser publicado, então lá na edição eles vão utilizar a linguagem um pouco mais formal. E geralmente também os diários de viagem, né, que são aqueles diários que as pessoas relatam as suas viagens. Nós temos vários livros, né, que tem realmente esses relatos de viagem. Então eles também têm a linguagem mais formal, ou seja, esses diários que são realmente, que não são fictícios e de viagem, quando eles são publicados, eles tendem a ter a linguagem mais formal, tá certo? Então, vamos esquematizar aqui, pessoal, para ficar mais fácil a compreensão do diário. Então, o diário, qual é o grande objetivo do diário? Registrar memórias, reflexões, sentimentos e experiências vividas. Então, o objetivo do diário é o registro, né? A gente ali relatar, narrar, é contar nossas emoções, nossos desejos, nossos sonhos, como foi o nosso dia, se foi bom, se foi ruim, o que aconteceu. Então, o diário, ele faz parte do gênero narrativo, tá? Porque você vai registrar, você vai narrar. Ele também pode ter descrição, você pode descrever alguma coisa. Às vezes também você pode utilizar o gênero expositivo, enfim, né? Pode ter essa mescla de tipologia textual, mas o diário, na maioria das vezes, ele é narrativo, porque você vai narrar um acontecimento, um sentimento, você vai contar experiências vividas. Então, ele utiliza mais essa tipologia narrativa. Quem é o público-alvo do diário, gente? O próprio autor. Então, tanto o remetente como o destinatário, digamos assim, né? O locutor e o interlocutor é o próprio autor. Então, o autor, ele é a pessoa responsável por escrever e ler o diário, tá certo? Então, tanto o autor como o destinatário do gênero diário é a mesma pessoa, o próprio autor, quem escreve o diário, tá certo? As características, pessoal. Então, é escrito em primeira pessoa, tá certo? Porque, né, é você que está escrevendo, então é em primeira pessoa do singular. É um relato do cotidiano. Por que do cotidiano? Porque a maioria das vezes, né, nós estamos lá desabafando como foi o nosso dia, o que aconteceu, né, um sonho que a gente teve, uma emoção muito forte. Então é um relato cotidiano, até porque o diário é para você escrever ele todos os dias. Apresenta marcas de subjetividade. O que é subjetividade, gente? É as emoções suas, é o seu eu. Ali são as suas palavras, a sua visão, o que você sente dentro daquele texto. Então, um texto subjetivo é quando tem ali a sua opinião, as suas vontades, os seus desejos, né? Em sua estrutura, costuma apresentar a data. Geralmente, nós tendemos a datar o diário, porque a gente coloca lá o dia que foi escrito. É claro que essa estrutura ela vai variar muito, pessoal, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não botam a data, mas tem gente que coloca a data, que coloca até o local. Mas é muito comum a gente encontrar o diário com data. O vocativo, que é o vocativo? O vocativo é meu querido diário, olá, meu diário. Então, o vocativo é aquele chamamento que a gente utiliza para iniciar o texto. E a assinatura. No final, nós temos a assinatura de quem escreve esse texto, tá certo? É importante relatar aqui que o diário, ele tem como suporte. O suporte é o quê, gente? É o que eu preciso para que o gênero aconteça. Então, o diário, o suporte dele é o quê? Uma folha, é um caderninho, é um livro. E
O veículo é justamente por onde eu posso encontrar esse diário, em quais locais, em quais veículos de comunicação eu encontro o diário. Então, eu posso encontrar o diário em um livro, eu posso encontrar o diário publicado em sites. Então, os veículos de comunicação do diário pode ser site, pode ser livro, pode ser revista, e o suporte é o caderninho e a folha, tá certo? Entendido? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo do diário, ó. Aqui a gente percebe que é um caderno. Tem uma florzinha aqui, ó, a pessoa colocou uma florzinha. Aí ele inicia com o vocativo, meu querido diário. Observe que aqui ela não colocou data, a pessoa. Eu tô falando ela, mas eu nem... É ela. Nem colocou a data. Ela já começou direto com o vocativo. É como eu falei pra vocês, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que colocam um título antes de escrever o diário, mas isso não é uma estrutura fechada. Então, vai variar de pessoa para pessoa, tá certo? Mas é muito comum a gente encontrar a data no diário. Então, ó, meu querido diário é um vocativo, ó. Ando pensando muito em tudo que tem acontecido em meu dia a dia. Ó, a linguagem ando, o verbo, ó, seria o quê? O sujeito aqui tá oculto, seria eu ando pensando. Ó, a linguagem aqui, a linguagem é em primeira pessoa, tá? A escrita em primeira pessoa. Ela já começou aqui com algo muito pessoal, né? Eu venho pensando em tudo que tem acontecido no meu dia a dia. Sabe de uma coisa? Ó como ela fala com o diário. Ando meio cansada de tanta mesmice aqui em casa. Cansada dessa vida de Maria, cata aqui, limpa ali, arruma lá, enxuga ali, enfia acolá. Então ela tá desabafando, né? Sobre o seu dia a dia, que ela anda cansada das coisas que ela faz todos os dias. Ai, Deus, Pai, olha aqui, a gente viu isso aqui, né? Que é o alongamento de vogal, que é para expressar como se ela estivesse falando, ai, meu pai, né? Essa é uma marca de oralidade, que realmente é como se ela estivesse falando e não escrevendo, né? Esse alongamento aqui de vogal realmente é como se a pessoa estivesse falando e não escrevendo. Então, ela oralizou a escrita. Ela escreveu como se realmente ela estivesse falando. Cadê minha fada madrinha nessa vida de Cinderela, de tamancas, hein? Ela interroga. Então, ó, em também é uma expressão que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, na nossa fala. Observe como essa linguagem é uma linguagem mais informal, é uma linguagem mais próxima da oralidade. Então, realmente é um desabafo aqui. Nem avisaram para a bagunça que era feriado. E quer saber mais? Vai se guardar que cansei. Então, aqui a gente vê que ela relata algo cotidiano, que ela tá cansada, né, de cuidar da casa, de arrumar a casa. Observe que ela oraliza a escrita, é uma linguagem bem informal, que realmente é como se ela estivesse falando. Nós encontramos aqui muita pontuação, ó, expressando aqui, ó, que continua aqui, né, a exclamação, as vogais alongadas, o em, que também é uma expressão oral, o pra aqui. Observe, então, é uma linguagem bem informal, típica realmente, porque é um desabafo que ela está fazendo, né, da vida dela. E aqui tem a assinatura, né? Ela coloca essa assinatura aqui em inglês e ainda coloca, gente, ó, um emotion aqui, tá? Esse emotinho meio, né, assim. Então, aqui é um exemplo de uma página de diário que eu trouxe para vocês. Então, aqui nós podemos encontrar todas as características, né? O vocativo, a escrita em primeira pessoa, nós temos também a subjetividade presente aqui, porque ela está
relatando aí o fato cotidiano, que ela não aguenta mais limpar a casa, então é uma coisa bem pessoal, a linguagem mais informal, então nós encontramos aqui todas as características relatadas do diário, tá certo? Então, resumindo o que nós vimos até aqui, os diários são escritos em primeira pessoa por autores que registram de forma íntima e pessoal suas próprias experiências e sentimentos vividos em seu cotidiano, empregando a linguagem informal. Então, acabamos de ver isso aqui no exemplo anterior, né? Que os diários são escritos em primeira pessoa por autores que registram de forma íntima e pessoal suas experiências, seus sentimentos. No caso do exemplo anterior, né? O sentimento dela é um sentimento que ela tá chateada, que ela tá desabafando, que ela não aguenta mais a vida, tá limpando casa, tá arrumando as coisas. E ela utiliza a linguagem informal, como nós vimos. Alguns diários, após a morte do autor, podem ser publicados em livros e ganham novos leitores. Que é o caso do diário de Ana Frank, né? Que é um diário realmente real, que depois da morte dela foi que o diário foi publicado. E ganham novos leitores, porque até então o diário não era para ninguém ler além dela. Porque o diário, ele é algo privado, é algo realmente onde só o próprio autor dele pode ler. Mas em alguns casos, né, com autorização, ele pode de fato ser publicado e a partir daí outras pessoas lerem. Há também os diários literários ou diários ficcionais, como a gente viu lá, o Diário de uma Banana, né, o Diário de Pilar na China, que são realmente diários com histórias que não são reais e que são escritos realmente para serem publicados naquele formato de diário. Tá certo, pessoal? Então, o nosso conteúdo de diário é esse. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o conteúdo no livro. E também, como atividade, vocês vão ler o texto da página 92, que é o texto sobre diário, e responder a atividade da página 93 e 94, tá, pessoal? Então, leiam e responda, que na próxima aula nós iremos fazer a correção. Então, é isso. Estudem bastante, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!